verso 21. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos, diga 40 anos, isso, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, guarde isso no seu coração, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei a Davi. Vamos repetir isso bem forte? Vamos lá? Vamos, para ficar bonito, hein? Para ficar bonito, para a gente entrar aqui bonito. Vamos lá. 1, 2, 3 e... achei a Davi. Amém? Coloca a mão no seu coração, por favor. E você que leu na sua Bíblia, coloca a mão na sua Bíblia. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nesse momento eu peço ao Senhor que abra o nosso entendimento, o nosso coração para aquilo que o Senhor quer nos falar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor esteja sobre nós nessa noite. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, nos dá direção, nos dá um entendimento. Ó Pai, nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. Fale, Senhor, para que possamos ser edificados pelo Senhor, exortados pelo Senhor, ter a direção do Senhor, para a glória do Teu santo nome, o nome do Senhor Jesus. Todos digam amém e aplaudam o Senhor bem forte. Glória a Deus. Vamos lá. Amados, o texto que nós temos aqui é o escritor falando, na verdade, sobre os processos de Israel. E quando chega na transição do tempo de monarquia, ele fala de um rei segundo a vontade do povo e um rei segundo a vontade de Deus. Por quê? É do conhecimento de todos que Saul é o rei levantado pelo povo, é o rei que o povo pede, é o rei que o povo quer. Mas Deus não dá testemunho de Saul, embora coube a sorte a Saul ser rei em Israel, e a liderar durante 40 anos. Sim, durante muito tempo Deus foi com ele, Deus honrou a ele, enquanto ele conseguia obedecer. Mas Deus não deu testemunho de Saul, Deus deu testemunho de Davi. E Deus diz que Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Sabe, amados, Davi, ele era um homem extremamente diferente para o seu tempo, diferente em tudo. Davi era aquele que entendia os processos de Deus, que entendia as coisas de Deus, mas que mais que tudo isso, a diferença de Davi para Saul, era que Davi tinha um coração totalmente voltado para o Senhor. Davi amava a presença do Senhor mais do que qualquer coisa. E no momento em que Davi teve que escolher um juízo, ele só faz uma referência: Senhor, faz o que o Senhor quiser, mas não retires de mim o teu Santo Espírito. Eu queria te falar sobre Davi, a arca e um coração pela presença. Davi, ele amava tanto, mas tanto a presença, que essa é a pauta inicial de quando ele toma posse de todo o reino de Judá. Quando ele toma a posse de todo o reino de Israel, desculpe-me. Aquela é a pauta, buscar novamente a arca. A arca hoje para nós, ela não tem valia, ela não tem valor. Mas a arca da aliança, para aquele povo, para aqueles homens, para aquela nação, ela importava muito.
Por quê? Porque era o símbolo da presença de Deus. Era o símbolo da presença de Deus. O que era a arca, irmãos? A arca era uma caixa de madeira revestida de ouro, que foi construída por Moisés. Sim, mas ela não foi construída de qualquer forma, foi com instrução divina. Você vai ver em Êxodo, capítulo 25, do 10 até o 22, e não dá para colocar, não dá para a gente ler, mas você vai ver que ela é construída através de uma orientação divina. E ela é chamada de Arca do Testemunho. Por quê? Porque ali dentro continha 3 coisas em especial. Tinha as tábuas da lei, porque o Senhor deu um decreto de lei para a nação. Tinha ali dentro também o maná, porque Deus proveu no meio do deserto. Deus fez acontecer como sinal miraculoso de Deus. E também a vara de Arão, do princípio do sacerdócio, a vara que floresceu. Então por isso que é chamada de arca do testemunho. Meu Deus, deu um branco, desculpe-me. Arca do testemunho, porque ela carregava o testemunho de tudo que Deus tinha feito àquela nação. Mas mais do que isso, você se lembra que Deus passa a manifestar depois da construção do tabernáculo de Moisés, que apontava para Cristo. Mesmo antes de tudo, antes de qualquer profecia, Moisés, tudo que ele fazia apontava para Cristo. E ele então estabelece o tabernáculo fora da cidade, e vem a Shekinah de Deus, ou a Shekinah, que quer dizer presença, Deus presente. E Deus vem aonde? Deus vem sobre a tampa do propiciatório, onde tinha 2 querubins. Ali era o símbolo da presença de Deus. Ali era o que representava Deus. É onde a glória de Deus se manifestava. E aquilo era tão importante que foi colocado ali tábuas revestidas de ouro. Na verdade, tábuas não. Na verdade, foi colocado hastes de madeira revestido de ouro, e colocado uma cortina de um peso absurdo, que era chamado de véu, que fazia uma separação, porque ali o Senhor se manifestava, ali a glória de Deus se manifestava, e o povo não poderia ver, porque se o povo tivesse uma visão aberta da glória de Deus, eles morreriam. Essa era a arca, o símbolo da presença de Deus, onde o Senhor se manifestava, onde o Senhor via sobre a arca. Para se ter ideia, irmãos, durante todo o ano, me preste a sua atenção aqui, que às vezes as pessoas, elas dizem ser ateu, não à toa, ateu, por quê? Porque não conhece nada sobre Deus. Ele fica se alimentando das migalhas da internet, das migalhas que são lançadas, não conhece nada sobre Deus e nunca vai entender sobre Deus. Sim, a teologia não é o estudo de Deus, é o estudo a respeito de Deus. É claro que o que eu vou desenvolver com o Senhor é na minha comunhão diária, nas minhas orações, é no meu estudo, mas eu preciso conhecer algo a respeito para eu poder entender. E o que acontecia? Durante todo o ano, o povo se reunia e trazia. O povo trazia os sacrifícios, pequenos sacrifícios, 2 pombinhas, trazia ali uma coisa, outra coisa, e era sacrificado naquele lugar. Mas no 7º mês, no 10º dia, tinha uma festa chamada de Yom Kippur. E essa festa era a festa do dia do resgate, da celebração, do perdão. Era um dia que se humilhava do nascer do sol ao pôr do sol, jejum. E o sacerdote, ele era levado, ele era introduzido, ele ia até o santíssimo lugar, e com um incensário ele produzia uma fumaça, para que fosse a segurança dele, que se caso Deus estivesse manifestando, ele não visse Deus e não morreria. E quando Deus recebia aquilo, então havia uma celebração. Deus perdoou os nossos pecados. Você pode dizer amém por isso? A importância da arca para uma nação. Olha a importância. Hoje para nós, para você não tem valia. Jesus é a nossa arca, amém ou não amém? Jesus é a presença revelada. O véu foi rasgado. Jesus nos deu livre acesso ao Pai, amém ou não amém? Igreja viva do Senhor. Só que naquele tempo não. Naquele tempo a arca era extremamente importante. Só que eu vejo Saul reinando durante 40 anos, e eu não vejo a arca ali. Pelo contrário, eu vejo que no processo em que ele está reinando, a arca nunca esteve ali. Não há citação. Foram 40 anos sem ninguém ver a
a arca não foi até ali. Então como é que é esse negócio? Se era um processo em que Deus respondia, que Deus se manifestava, então logo eu entendo, e a Bíblia não está dizendo isso e não estou afirmando, logo eu entendo que é um reinado sem a presença de Deus. Deus não estava naquele reinado. Isso é muito sério, irmãos. Vamos lá então para a ordem cronológica dos fatos da arca. 1 Samuel capítulo 4, a arca é tomada pelos filisteus, isso, ela é tomada, é onde aquela morte, né, de Eli, Ofni e Finéias, perdem a batalha, perdem a arca, e aí vem Eli, ao saber da notícia, Icabode ou Icabô, foi-se a glória ou sem glória nenhuma, é a tradução real, verdadeira, é sem glória. Então aí Eli vem morrer, e a arca então ela é levada para Kiriat Jearim, e esquecida por muito tempo. A Bíblia diz, e se a gente for entender bem o que acontece, ela é tomada em 1 Samuel capítulo 4. Aquilo, segundo os eruditos, é em torno de 1100 a.C. Sim, ela passa em um processo com os filisteus em torno de 7 meses. Eu quero que você entenda algo aqui. Ela passa em torno de 7 meses e causa uma tragédia. Por quê? Porque começa ali mortes e pragas no meio dos filisteus. Só que nesse inteirinho de tempo também, o que acontece? A nação de Israel entra em crise espiritual. É nesse processo que eles entram em crise espiritual. E aí a arca é levada para a casa de Abinadab. A arca é levada para a casa de Abinadab. E ela passa ali 20 anos e começa então um processo de quê? De restauração espiritual, despertamento espiritual. 1 Samuel capítulo 7, onde Samuel vem e exorta o povo. Só que entendamos o seguinte, amados, são 20 anos que começam um processo de restauração espiritual, mas a arca ficou na casa de Abinadab muito mais tempo. Por quê? Porque são 20 anos, mas só Saul reinou 40, e a arca não aparece ali nesse processo de 40 anos. 20 anos mencionados aqui no texto marcam um período de despertamento espiritual, mas a arca fica ali até Davi buscar. E se a gente for fazer uma conta rápida, no mínimo 7 meses, depois mais 7 anos, depois mais 20 anos do processo de despertamento. Só que Saul reina 40 anos, e Davi então aguarda isso, mas Davi se torna primeiro rei. Ele reina de Hebron, né? Ele reina por ali, só por uma região, até ser reconhecido por toda Israel. Isso demora 7 anos e 6 meses. Então no total, a arca passa na casa de Abinadab 70 anos. Meu Jesus amado, 70 anos na casa de Abinadab. E o que é a arca, a presença de Deus? Só para fazer uma diferença aqui, o que ela gerou na casa de Abinadab em 70 anos? Nada. Por quê? Deus não se relaciona onde a presença dele é desonrada, irmãos. Isso é muito sério. Talvez os vales espirituais que você passa, não é culpa de quem está falando, não é culpa de quem está cantando, não é culpa de quem está pregando, não é culpa do livro que você leu, não é culpa de nada disso. É culpa da desonra que você oferece à presença de Deus. A arca passa 70 anos na casa de Abinadab e nada acontece. Depois da morte de Saul, 7 anos e 6 meses, Davi então se propõe em buscar a arca. Hoje, quantos dizem viver para Deus hoje, irmãos, sem buscar a presença real? Muitos têm formas, aqueles que sabem o culto, sabem a música, sim, mas não tem presença. Muitos sabem o que fazer, porque na verdade é fácil. Eu conheci um moço, dono de um estúdio, e que ele tocava em algumas igrejas profissionalmente, igrejas enormes, que pagava ele aquele dia ele só tocar. Um pianista, um exímio pianista, cantor, muito bom. Sim, mas ele não era crente, mas ele ia ali e tocava.
Quantos não estão assim, achando que estão fazendo aquilo que Deus quer, fazendo a obra de Deus sem Deus? A diferença entre Saul e Davi é o desprezo pela presença, Saul, pelo desejo pela presença de Davi. Aleluia. Saul é um rei de aparência, nunca buscou a arca, governou sempre com as suas estratégias, com as estratégias humanas, nunca dependeu de Deus. Coloque aí 1 Crônicas capítulo 13, verso 3. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Durante os 40 anos do reinado de Saul, a arca não vai a Israel. A arca não está no meio do povo, em nenhum lugar, ela está fora. Ele perdeu o seu trono porque não valorizava a presença de Deus, irmãos. Agora Davi, o Senhor faz referência que era um homem segundo o seu coração, que faria a sua vontade. E por que isso? Porque o seu coração, ele ardia pela presença de Deus. Ao ler o Salmo 132, o meu coração se alegra de tal forma, e eu vejo o quão nós não entendemos, e nós achamos que relacionamos com a presença de Deus, mas nós seríamos capazes de falar isso. Vamos lá, olha só, Salmo 132, do 1 ao 5, vamos ler rapidinho, vamos declarar isso, na verdade. Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e todas as suas provações, e como jurou ao Senhor e fez votos poderosos de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Olha isso. Não darei sono aos meus olhos, ou descanso aos meus olhos, nem repouso sobre as minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Aleluia! Quer saber qual é a diferença do reinado de Saul e do reinado de Davi? Davi estava dizendo: eu não vou conseguir entrar na minha tenda, deitar tranquilo, descansar os meus olhos, dar descanso às minhas pálpebras, se eu não encontrar um lugar para trazer de volta aquilo que é o símbolo da tua presença, Senhor. Antes de expandir o meu reino, antes de conquistar, antes de lutar, eu preciso trazer a tua presença de volta. Aleluia! Davi entendeu uma coisa, irmãos, que nós temos que entender: não existe sacerdócio, não existe governo, não existe reinado, não existe autoridade sem glória. Não existe ministério sem glória, não existe exercer nada sem a glória. Aleluia! E você quer saber, nós vivemos um tempo em que nós veremos a diferença dos ministros, das pessoas que amam a glória e daqueles que amam a sua própria imagem. É porque isso é o que nós estamos vivendo. Esse é o tempo em que as pessoas se conflitam entre a glória ou a sua boa imagem. Não estão dispostos a oferecer a Deus um culto de sacrifício. Não estão dispostos a oferecer a Deus um culto verdadeiro. Entenda, amados, nós achamos que os nossos cultos, nós achamos que somos espirituais quando falamos baixinho, que isso é adoração. Mas a primeira vez que a Bíblia fala sobre adoração é quando estão ali os moços, os servos de Abraão, e ele diz: eu e o menino subiremos, e havendo adorado ao Senhor, desceremos. O adorar ali é sacrificar. O adorar ali era sacrificar o filho. O adorar ali era entrega em sacrifício. Adoração verdadeira é amor sacrificial ao Senhor. Aleluia! Davi entende isso, e ele vai buscar a arca sem nenhuma instrução. Sem nenhuma instrução. 2 Samuel capítulo 6, do verso 1 ao 10, você vai ver isso. Davi organiza o retorno da arca.
Davi pega 30 mil homens. Gente, era uma festa. Era uma festa. Numa cidade dividida por 2 times, por exemplo, a região do sul, né, Porto Alegre, você vai ver quando tem um jogo em especial, as torcidas fazem questão de andarem todos juntos pelas ruas para mostrar a força da sua torcida, para mostrar, né, o glamour daquela torcida. Como Belo Horizonte, 2 torcidas em especial, e assim acontece. Eu, por exemplo, estive no Rio, meu Deus, tem muitos anos isso, Jesus amado, foi antes eu vim para Campos, e eu lembro da torcida do Vasco brigando assim com o time para que viesse subir novamente, né? E a mensagem era: o sentimento não pode parar. E tinha um jogo fora, eu cheguei na rodoviária, e a rodoviária muito lotada, e eles todos juntos, não falavam nada, todos juntos para mostrar a força da torcida. Era exatamente isso que Davi estava fazendo naquele momento. Ele queria mostrar o prestígio daquilo, ele queria mostrar o quão era precioso aquilo. Ele junta 30 mil homens, e aqueles homens vão preparados, de alguma forma. Ele prepara uma roupa nova, bonita, né? Olha lá. Ele prepara uma roupa nova, ele prepara tudo para quê? Para que desse o glamour, para que pudesse fazer com que o povo entendesse o prestígio daquele momento. Ele prepara tudo. É uma grande mobilização, é uma grande intenção. Ele pega um carro novo. O carro de boi naquela época era o top. Ele pega um carro novo, nunca usado, ele prepara tudo para transportar. Mas esse era o método dos filisteus. Foi assim em 1 Samuel capítulo 6, versos 7 e 8, que os filisteus fizeram para levar a arca, e a tragédia foi certa. Davi, sem saber, e sabe o que acontece? Olha aqui para mim, irmãos, isso é culpa do sacerdócio. Será que naquele tempo não havia um sacerdote que soubesse como transportar a arca? Não havia um sacerdote para orientar Davi? Davi estava cheio de boas intenções, mas não sabia como fazer. Entenda uma coisa, sacerdotes desses dias, sacerdotes do lar, sacerdotes espirituais, ministros de Deus, a responsabilidade é nossa. As pessoas estão buscando a Deus, não sabem como buscar, e você não tem feito nada, ou você tem feito com que eles façam as coisas erradas. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Está no tempo, irmãos. Eu gostaria de ministrar isso sobre os homens das casas. Está no tempo de Deus levantar um sacerdócio dentro dos lares, pessoas dispostas com o coração voltado para o Senhor, para ensinar a família, para orientar a família, para tomar uma posição. Levante a sua mão, homem, pai de família. Está no tempo do Senhor nos levantar como autoridade na nossa casa, para ensinar a nossa casa a buscar o coração e a face do Senhor. Aleluia. Ele estava cheio de boas intenções, não tinha ninguém para orientá-lo. O que acontece? Acontece, irmãos, que Uzá e Aiô tenta fazer alguma coisa para ajudar. O carro passa numa pedra e a arca vai cair, e eles correm e impõem as mãos sobre a arca. Quando impõem as mãos, são fulminados. Só que, amados, eu estranhei isso, sabe? Eu falei, gente, não está bacana, porque o Senhor faria dessa forma? E depois eu fui descobrir está lá na Bíblia. Na verdade eu fui prestar atenção, não descobri, já está ali liberado, né? Uzá e Aiô, eles morreram por tocar na arca. Mas quem era Uzá, irmãos? Uzá era filho de Abinadab. Sim, a casa que abrigou a arca durante 70 anos. Meu Jesus amado, como Deus falou isso comigo. Certamente, irmãos, como por exemplo, o Sebastião estava aqui agora brincando aqui na frente aqui, ele vai pegando uma intimidade com a frente da igreja. Maria, Maria Antônia, Maria, Liz, por exemplo, cresceram dentro da igreja. Então, você fala um ministério, elas fazem parte. Você pensou no ministério, elas fazem parte. Qualquer ministério fazem parte, porque cresceram dentro da igreja, se adaptaram a tudo, e tem a intimidade, conhece cada criança, conhece cada pessoa. Isso vai acontecendo. Então Uzá, ele cresceu do lado da arca, ele cresceu diante daquela caixa,
que agora não tinha sangue aspergido, agora era poeira, agora era sujeira, estava ali lançado em qualquer lugar, aquilo que não mudou a casa dele, não mudou a vida dele, esse foi o valor que ele aprendeu a dar, para a glória de Deus. Meu Deus do céu, irmãos, isso é muito sério, irmãos, quando nós começamos a colocar Deus em qualquer lugar na nossa vida. Entenda, nós temos muitos amores, ame muitas coisas, ame muitas coisas, ame, porque isso faz parte, mas entenda, aquilo que está no primeiro lugar da sua vida, aquilo é digno de adoração. O que está em primeiro lugar na sua vida? Aí Uzá achou que por ele ter crescido lá da arca, mesmo não sendo levita, mesmo não sendo sacerdote, mesmo não sendo nada, ele podia carregar a presença de Deus de qualquer maneira. Jesus amado, nem os levitas tocavam na arca, mas Uzá achou que ele poderia fazer. E o pior de tudo, que o erro de um afeta todos. A Bíblia diz que Davi se entristeceu. Davi se entristeceu. A boa intenção sem conhecimento, a boa intenção e sem conhecimento e reverência, pode levar a uma tragédia espiritual, irmãos. Nós não podemos carregar a glória de Deus com os métodos do mundo. Não dá para carregar a glória de Deus de acordo com as coisas desse mundo. Não dá, irmãos. Não dá. Alguém que não está mais na igreja um dia mandou uma mensagem e perguntou o que eu tinha contra os coaches. Eu falei, nada. Eu fiz curso de coach, eu e a pastora fizemos. Tenho nada. Eu só acho que ministro é ministro, o altar é para ministro, e o coach é para ser um coach lá e vai atender, vai dar instrução. Se é um coach financeiro, vai dar instrução. Agora, o que eu não acho é que o lugar da presença de Deus tem que ser tomado para cuidar das almas. Não. O culto não pode ser antropocêntrico. O culto é a Deus e sempre será a Deus. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nada contra, seja, viva, seja um coach life, seja um coach de vida, seja um coach financeiro, seja um treinador. Mas quando você subir no altar, lembre-se, você é ministro da palavra do Senhor, e a palavra deve estar em primeiro lugar. Aleluia. Aí é que acontece a tragédia para alguns e a bênção para outros, porque Uzá, filho de Abinadab, morreu. A arca é colocada na casa de quem? Na casa de Obed-edom. Não vou prolongar muito, porque eu tenho pouco tempo. E a arca passa 90 dias, 3 meses, na casa de Obed-edom. E o capítulo 6, ele termina. Coloca no último verso aí para mim. Tomara que eu não esteja errado, que eu não notei aqui não. É um antes, né? Não, deixa para lá. Está aqui, deixa eu chegar aqui. Mas a arca passa 90 dias na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que toda a sua casa, tudo que era seu, foi abençoado. É onde nós vemos a diferença. Porque 70 anos na casa de Abinadab não produziu nada, e 3 meses na casa de Obed-edom abençoou a casa, abençoou os animais, abençoou a família. Eu não sei, a Bíblia não diz, irmãos, mas depois Obed-edom ele se torna servo da arca. Ele tem prazer, depois ele é citado pelos porteiros, músicos e levitas. Ele é citado em 1 Crônicas capítulo 15, no verso 18 em diante. Ele é citado em 1 Crônicas 26. Ele amou tanto a presença de Deus, ele amou tanto abrigar aquele negócio glorioso, aquele negócio tremendo, que mesmo sendo um geteu, ele passa então a ser servo da presença, daquilo que simbolizava a manifestação da presença de Deus. Aleluia. Ele e a sua família foram marcados permanentemente pela presença. Sabe, amados, deixa eu dizer uma coisa para você: aqueles que hospedam a presença de Deus com honra nunca mais serão os mesmos. A presença de Deus muda casas. Verso 11, viu? É porque é o final daquela história. Desculpe-me, tá, amados? Ficou a arca na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Não foram algumas coisas da sua casa. Aí eu digo para os homens,
que reclamam demais das coisas das mulheres. Sabe o que está faltando? Presença de Deus. Pais e mães que reclamam dos filhos, sabe o que está faltando? Presença de Deus. Pessoas que não conseguem um controle financeiro dentro de casa, que tudo é motivo de guerras e brigas. O que está faltando? A presença de Deus. O que é isso? O que eu estou dizendo? Não está faltando administração, não, está faltando presença de Deus. Porque quando a presença de Deus chegou na casa de Obed-edom, a casa foi toda abençoada. A casa foi toda abençoada. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Aí Davi, 3 meses se preparando. Aí Davi vai fazer o que, irmãos? É isso que é a diferença de Davi. Estou caminhando para encerrar. Essa que é a diferença de Davi. Davi, ao ver a morte de 2, ao ver toda aquela tribulação, Davi poderia ter desistido. Mas Davi, inclusive eu poderia dizer, e eu posso conjecturar, que é nesse momento em que Davi vem entoar o Salmo de número 132. É no momento dessa dor de 90 dias, depois de ter morrido servos, pessoas que dedicaram em estar transportando a arca. É nesse momento que ele fala: eu não darei descanso aos meus olhos, eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu tenha preparado uma casa para o Senhor. Aleluia! Uma casa para o Senhor habitar. Aí o que Davi faz, irmãos? Davi vai para a segunda tentativa. Na segunda tentativa, Davi agora faz de forma correta. O A.W. Tozer, no livro Em Busca de Deus, ele fala sobre Davi preparar as argolas. Ele descobre através da palavra. 1 Crônicas capítulo 15, verso 13, vai aí. 1 Crônicas 15, verso 13: pois visto que não lavaste a primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos a segunda, não o buscamos segundo nos for ordenado. É porque a luz aqui é forte nos olhos, viu, irmãos? Tem misericórdia aí, vai lá. Verso 14: sacrifiquemos, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E verso 15, para encerrar: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. O que Davi foi fazer? Qual é o método que eu tenho que usar? O que eu tenho que fazer? Não tem nenhum sacerdote, não tem ninguém para orientar. Eu já sei onde é que eu vou nos antigos, eu vou nas escrituras. É lá que vai estar o que é para ser feito. Aleluia! E aí ele descobre que Deus tem muito apreço por argolas, por uma vara, e mais do que isso, por sacrifício. Porque ele deu 6 passos, falou: opa, para tudo, não daremos o 7º passo sem antes fazer um negócio. Sacerdotes, preparem um sacrifício de verdade. Nós não vamos levar a arca de qualquer forma. Aleluia, aleluia. Entenda, irmãos, da primeira vez Davi estava despreparado, mas na segunda vez agora, Davi se preparou. Mas o mais importante de tudo, ele estava disposto a não deixar de tentar trazer de volta a presença. A Bíblia diz que Davi dança com todas as suas forças. Sim, ele põe uma veste sacerdotal branca e ele se humilha publicamente. Aleluia, aleluia. Ele não estava ligando para o que as pessoas pensavam. A sua alegria estava em Deus. E aqueles que o desprezou, como Mical, a Bíblia diz que Mical ficou estéril. Aí sim é o último verso do capítulo 6, verso 23, do 20 ao 23. A Bíblia diz que ela ficou estéril porque o desprezou. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem valoriza a presença de Deus rompe com o orgulho, rompe com a vaidade, rompe com o medo, e não está nem aí para o julgamento dos outros. Como eu estava dizendo, A.W. Tozer no livro Em Busca de Deus, ele fala sobre o apreço de Deus por essas argolas. Mas Tom Tanney, ele fala que nós estamos muito preocupados em algumas coisas, irmãos. Em um culto bem organizado, em um som bem colocado, em cadeiras alinhadas. Nós temos aqui a nossa régua de medir o espaço da cadeira.
Nós temos que catar os copos que você deixa. Abrir o coração, deixa eu descortinar meu coração aqui. Nós temos que catar os copos que você deixa dentro do bolsinho aí, que é para colocar os informativos, os envelopes, sabe? A gente cata isso aí, papel de bala. Eu cato isso aí, irmãos, eu cato isso aí. Mas a gente está preocupado com essas coisas bem organizadas. A gente está preocupado com esses detalhes. E quando a presença de Deus vem, irmãos, ela quebra tudo isso. Deus não trabalha com forma, Deus trabalha com formas. Deus não tem uma forma. Não adianta a gente ficar no negócio tudo bem esquematizado. A roupinha tem que ser assim, tem que ser assado. Não, quando Deus vem, Ele toma tudo. Quando a presença de Deus vem, a gente dança, a gente pula, a gente faz. Que o Senhor venha mudar a realidade dos nossos cultos. Aleluia! Por quê? Porque eu estou falando agora para uma geração que ama a presença de Deus. Amém ou não amém? E o que Deus procura hoje, irmãos? Deus encontrou a Davi, homem segundo o coração de Deus, para fazer tudo quanto o Senhor vos ordenou, lhe ordenou. Aleluia! Sim, mas o que Deus procura hoje? Eu vou dizer para você o que Deus procura hoje. O que vai fazer diferença entre nós e aqueles, os que servem e os que não servem? Eu vou dizer para você o que vai fazer a diferença. Jesus, ele está diante de uma mulher, e ele está dando um ensinamento sobre adoração para ela, sobre entrega. Ele fala sobre arrependimento, capítulo 4 de João. Por fim, aquela mulher não aguenta e ela fala: olha, os nossos pais nos ensinaram que nós temos que adorar nos montes, mas vocês adoram no templo. Afinal de contas, quem está certo? Quem adora nos montes ou quem adora no templo? Jesus disse: não se preocupe com isso, não se preocupe com isso. João capítulo 4, verso 23. Ele falou: não se preocupe com isso, não são esses que o Senhor está procurando, não são esses, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Sim, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Verso 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Uma geração que diga como Davi: não darei sono aos meus olhos enquanto não achar lugar para o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não darei, correndo, não darei descanso aos meus olhos enquanto não achar um lugar para o Senhor. Esse é o tempo de nós carregarmos a presença de Deus, irmãos. Mas como na primeira tentativa não houve orientação, deixa eu dar a você algumas orientações. Sim, para carregar a arca hoje, a presença de Deus hoje, a arca não, eu nem vou falar arca, é a presença, para você não confundir. Então você compra uma arquinha e sai andando com ela, e não é essa a intenção. Mas para carregar a presença de Deus hoje, a primeira coisa que nós precisamos, me ajude aí na projeção, Hebreus capítulo 12, verso 14. A primeira coisa que nós precisamos para carregar a presença de Deus é o que? A santidade. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não adianta. Para carregar a presença de Deus tem que andar em processo de santificação. Aleluia. A segunda coisa, nós temos que entender a obediência à palavra do Senhor. João capítulo 14, verso 21, muito conhecido. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. John Bevere fala que esse manifestarei a Ele e me farei conhecido por Ele. Aleluia. Eu me permitirei ser conhecido por Ele. Oh, aleluia. A obediência à palavra nos faz conhecer o Senhor. Como nós vamos carregar? É com o coração quebrantado, irmãos. Salmo 51, verso 17, muito conhecido também, muito conhecido. Vamos lá.
Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido e contrito. Não desprezará o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. E para a gente encerrar isso, como nós vamos carregar a presença de Deus hoje? É com alegria e liberdade no Espírito. Coloque 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. 3:17. E a gente conclui. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí a liberdade. Deus é Espírito, e aonde está o Espírito, aí há liberdade. O apelo de hoje, fica de pé no seu lugar, por favor, você que pode, para eu poder encerrar. O apelo de hoje é para aqueles que desconectaram com a presença, que perderam a presença, ou perderam contato com o lugar da presença. Me preste atenção, preste a sua atenção, por favor. Isso. É hora de voltar ao lugar da presença, irmãos. Sabe, às vezes você está carregando de forma errada. É tempo de reverência, santidade e obediência. Talvez você esteja disponível como Obed-Edom. É a sua casa, a sua vida. Abra a sua casa, a sua vida, e deixe que a glória de Deus venha marcar esse lugar. Deixe que a sua vida venha ser marcada pela glória de Deus. O Senhor está disponível, o véu foi rasgado. Ainda hoje pela manhã eu falava do véu, que era a separação do lugar santo do santíssimo lugar. E quando Jesus entregou o seu Espírito, Mateus capítulo 27, a Bíblia diz que o véu foi rasgado do alto a baixo. Era necessário algumas juntas de boi para mover aquele véu, quanto mais para rasgá-lo. E ele foi rasgado do alto a baixo. Os homens da lei que estavam ali, eles se lançaram ao chão. As pedras se fenderam, racharam ao meio. Houve um terremoto. Por que tudo isso ocorreu? Porque Deus estava fazendo algo tremendo. Deus estava nos dando livre acesso. Deus estava nos dando livre acesso. Você tem acesso, você tem um livre acesso pelo novo e vivo caminho, a presença da glória, ao lugar da glória. Feche os seus olhos. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Tudo é perda se eu não tenho a ti. Feche os seus olhos, deixa fluir, vai. A tua graça é o que me basta. Deixa fluir, deixa fluir. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Levante as suas mãos, se renda, vai. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu o mundo inteiro e a minha alma se perder
sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele? Levante as suas mãos e vamos declarar juntos. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu queria fazer uma proclamação junto com a igreja. Tiago capítulo 4, verso 7. Coloque para mim, por favor. Uma proclamação junto com a igreja do Senhor. Talvez seja esse o tempo, irmãos, nós amarmos a presença de Deus mais do que qualquer coisa. Antes, deixa eu só te contar um breve testemunho. Um irmão da nossa igreja que chegou aqui há 21 dias atrás, que faz parte agora da nossa família de fé, da nossa comunidade. Márcio é o nome dele. Hoje pela manhã ele me chamou e falou: Deus me incomodou para eu vir aqui hoje falar com o senhor. Eu cheguei mais cedo por isso. Porque aquele dia que o senhor falava de Moisés, que lá abriu mão de tudo, porque ele queria a presença. Ele não abria mão da presença, ele abriu mão de promessa, de terra prometida, de herança. Ele queria a sua presença. Pastor, eu pensei que era alguma coisa extremamente espiritual, que ele começa assim, né? A introdução dele. Mas aí ele entra e fala: pastor, eu passei 11 anos desempregado. E nisso também a minha esposa, vivíamos de bico uma dificuldade de algumas coisas. E naquele dia o pastor orou e falou do sacerdócio do lar. E eu falei: Senhor, me ajuda, Senhor, não, eu quero ser o sacerdote da minha casa. E eu comecei a chorar. E eu falei: é um voto de fidelidade, eu faço um voto de fidelidade. E ele pegou um envelope e fez um voto de fidelidade. Eu vou, tudo quanto vier à minha mão, eu devolvo o dízimo, eu trago o dízimo diante do altar. Só que isso, enquanto o pastor Wagner orava, falava dos sacerdotes do lar. Só que depois da mensagem, diz ele que ele foi puxado, atraído, e quando ele menos esperava, ele estava diante do altar. E ele ajoelhou aqui, ele começou a chorar e gritar, e ele não conseguia falar. E o Senhor falava com ele: meu filho, eu não quero as suas coisas, eu quero você, eu quero o seu coração. Entenda uma coisa, irmãos: a presença de Deus, a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus é que vai mudar a nossa história de vida. E aí ele diz, aí que dá o testemunho, ele chega em casa. E quando ele chega em casa, no outro dia pela manhã o telefone toca, ele começa a trabalhar. Na terça-feira, a esposa, o telefone toca, a esposa começa a trabalhar. Só que aí passados 7 dias, ele é de uma empresa terceirizada. E aí o próprio lugar onde tinha essa empresa terceirizada falou: não, olha, você é muito bom, nós queríamos conversar com você. Chama ele agora, coloca ele, oficializa ele dentro da empresa, ele não está mais terceirizado. E ele diz: meu Deus, como o Senhor é bom, que coisa gloriosa. Aí ele vai e me diz: pastor, temos mesmo que buscar a presença de Deus. Então vamos declarar isso: sujeitai-vos a Deus, portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Próximo: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, ou de ânimo dobro, limpai o coração. Presta atenção agora, verso 9: afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Vou enfatizar isso aí, mas verso 10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Há uma santa convocação de Deus para esses dias, irmãos. Uma santa convocação para um tempo de humilhação e de entrega.
Tem gente que não sabe sequer o que é humilhar na presença do Senhor, mas é tempo de proclamar jejum, é tempo de proclamar jejuns ao Senhor, é tempo de converter a nossa alegria em tristeza, aquilo que nos torna alegre, nós sacrificarmos diante do Senhor. Aquilo que são prazeres momentâneos, nós colocarmos diante do Senhor, nos humilharmos verdadeiramente para o tempo da oportunidade de Deus, em que Ele há de nos exaltar. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos convoca, Pai, nos convoca, Deus, para esse tempo de humilhação e de entrega, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que seja esse o tempo do Senhor para a nossa história, que seja esse o tempo do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. É o que me basta. Vamos declarar isso. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Oh, declare isso, vai. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. A igreja, vai, só a igreja. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Eu queria chamar você agora, você que entendeu o que é isso, o que é estar próximo de Deus, você que entendeu o que é se entregar completamente ao Senhor, ou você que não entendeu, eu quero te fazer um convite especial. Você não teve a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador, você nunca fez isso. A Bíblia diz que nós recebemos poder de ser feito filho de Deus quando nós recebemos a Jesus. Cadê a primeira pessoa que vai confessar a Jesus como seu Salvador? Só quero te conhecer, você não precisa vir à frente não. É só você levantar a sua mão, e um dos pastores, um dos obreiros vai até você. Cadê a pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Pastor, eu quero mudar a minha realidade. Pastor, eu estou semelhante a esse irmão que você falou. Tem tanto tempo que eu estou sofrendo. Pois é, chega de sofrer. Por quê? Eu estou te dando a solução para os seus problemas. Jesus, quando ele encontrou com o leproso foi curado. Quando ele encontrou com o paralítico levantou. Quando ele encontrou com o pecador se arrependeu. Quando ele encontrou com o morto ressuscitou. Jesus nunca perdeu uma batalha, irmãos. Nunca perdeu uma batalha, ele não vai perder a sua. Se você quer dar um basta nisso, cadê você? Pastor, não, eu já conhecia Jesus, eu conheci quando era menino. Mas aconteceu algumas coisas e eu perdi contato com essa presença gloriosa. Mas eu gostaria tanto de viver isso. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Cadê você? Cadê? É só você levantar sua mão. Não vou te chamar aqui à frente, estou te prometendo. Tem gente que tem uma vergonha danada. Não tem vergonha de dançar, de dar o rabisco no chão, né? Não tem vergonha, mas vergonha de aceitar Jesus, de vir à frente. Não vou te chamar, estou te prometendo. Não vou te chamar, mas eu queria te conhecer. É só você levantar a sua mão. Cadê? Isso, então deixa eu orar por você. Eu quero orar para que o Senhor nos dê mais fome, mais sede, sabe? Mais desejo. Sim. Sabe quando a gente sai do hospital, que a gente estava no soro ali, a gente sai assim, qualquer coisa que botar na nossa frente a gente rói. Aquele que não gosta de jiló, come jiló puro. É de tanta vontade de colocar alguma coisa sólida na boca. Porque o doente, ele não tem fome, mas o saudável tem. E quando a gente está saudável, a gente mostra essa fome. Talvez exatamente isso que você precisa, ser curado no seu espírito, para que você possa expressar essa fome. Coloca a mão no seu coração. Aí eu oro e já encerro, tá? Deus abençoe a todos vocês. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que seja esse o tempo do Senhor, Pai. Senhor, que haja cura na nossa alma, que o Senhor venha restaurar as nossas vidas. Oh Pai querido e amado,
Em o nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos ao Senhor a cada vida, a cada pessoa, meu Pai. Que esse seja o tempo da revelação da Tua presença, da Tua glória, do Teu poder. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Abençoe a cada um, Senhor. Manifesta a Tua glória e o Teu poder sobre nós e através de nós. Levanta sacerdotes do lar. Levanta mulheres de provérbios, Deus, dentro dos lares. Filhos de honra. Filhos que possam honrar, meu Pai, como no Salmo de número 128. Sim, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada casa, eu abençoo a cada família, eu abençoo a cada um, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que a nossa ida para casa, Deus, o Senhor possa guardar a palavra que chegou ao nosso coração, o Senhor possa nos guardar, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Tchau, gente. Deus está em busca de homens e mulheres com coração segundo Davi. Tchau, gente, vai com Deus. Jovens e adolescentes aqui à frente.